Shalom! Neste vídeo enfrentaremos o tema mais negligenciado e ao mesmo tempo mais divisivo da fé, a lei do Eterno. Um assunto que separa denominações, confronta tradições consolidadas e desafia diretamente muito mais do que você aprendeu na sua vida. Aqui, essa verdade não será diluída nem tratada de forma superficial. Ela foi organizada em 5 lições centrais, construídas para oferecer entendimento real, não opinião, não dogma. Se você deseja compreender o que significa de fato andar no caminho de Yahweh, permaneça até o final. O que será apresentado aqui tem o potencial de reorganizar a maneira como você lê, interpreta e entende toda a Escritura. Para iniciar, deixe-me apresentar uma pergunta direta, simples na forma, profunda nas implicações. Por que a lei não é vivida em nossos dias? Nas igrejas, repete-se com frequência a frase: a Bíblia não foi dada apenas para ser lida, mas para ser vivida. A questão é que, quando o assunto é a lei do Eterno, essa afirmação raramente ultrapassa o discurso. E todos concordam com isso. Mas quando o assunto é obedecer à lei, muitos dizem: ah, isso foi abolido, isso era do Antigo Testamento, agora vivemos pela graça. E é aqui que começa a confusão. E por quê? Porque muitos acreditam que Yeshua teria abolido a lei com o seu sacrifício. E para justificar essa ideia, citam Paulo, dizendo que a lei é escravidão e que quem crê em Yeshua não precisa mais dela. Pense com atenção. Se a graça fosse oposta à obediência, então Yeshua teria vindo para nos libertar da vontade do próprio Pai? Essa conclusão não se sustenta. Ela é incoerente. Yeshua não veio abolir a vontade do Pai, mas reconciliar-nos com ela. Veio restaurar o que foi rompido e demonstrar na prática como viver a Torá em sua plenitude, não por imposição externa, mas a partir de um coração transformado. Primeira lição: Yeshua não aboliu a lei. Yeshua disse claramente: não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para abolir, mas para torná-los plenos. Mateus 5,17. Ele não veio revogar a lei, mas revelar o seu sentido pleno. Essa afirmação é tratada de forma direta no vídeo A Lei Foi Abolida, onde essa tese é confrontada com as próprias palavras do Messias. O link estará disponível ao final desse vídeo. Se o Messias Yeshua declara de forma inequívoca que não veio abolir a lei, com que base se constrói uma conclusão teológica oposta a partir de textos posteriores, especialmente quando se recorre de maneira seletiva aos escritos do apóstolo Paulo? Aqui está um princípio que muitos tentam relativizar, mas que a própria Escritura sustenta sem sombra de dúvida. A lei é permanente. A Bíblia não a apresenta como provisória, cultural ou temporária, mas como eterna. O Salmo 111 é explícito ao afirmar: seguros são todos os teus mandamentos, permanecem firmes para sempre. Salmo 111, versículos 7 e 8. O profeta Zacarias, ao tratar dos últimos tempos, declara que as nações subirão a Jerusalém para celebrar a festa dos tabernáculos. Isso pode ser lido em Zacarias 14,16. Uma solenidade diretamente enraizada na Torá e plenamente observada no reino vindouro. Essa festa costuma ser ignorada exatamente por causa da sua origem, a lei do Eterno. Ainda assim, o texto profético não deixa margem para relativizações. Aquilo que muitos rotulam como abolido é apresentado como prática ativa e obrigatória no desfecho da história. A conclusão é inevitável. A lei não foi abolida. Ela será restaurada em sua plenitude. Segunda lição: existem várias leis nas Escrituras. A confusão vem, em parte, porque a palavra lei aparece em vários contextos diferentes. Paulo fala da lei do Eterno em Romanos 7,22 e da lei do pecado, no versículo 23. Em Atos 17,7, da lei dos homens. E em Mateus 23,4, das leis religiosas impostas pelos fariseus. Nem toda a ocorrência da palavra lei nas Escrituras aponta para o mesmo referencial. Tratar o termo de forma genérica é um erro de leitura e de teologia. Por isso, ao ler os escritos de Paulo, uma pergunta é indispensável: de qual lei o texto está falando? Quando esse discernimento é ignorado, o resultado é previsível: conclusões distorcidas
e a condenação da própria lei que o Eterno declarou perfeita. Terceira lição: a diferença entre a lei do Eterno e a lei judaica. Pouca gente sabe disso, mas a lei judaica não é igual à lei mosaica. Ela contém a Torá sim, mas também muitos acréscimos humanos. O profeta Isaías já denunciava isso séculos antes de Yeshua. Este povo se aproxima de mim com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor consiste em mandamentos de homens. Isaías 29:13. Flávio Josefo, historiador do primeiro século, afirma: os fariseus impuseram muitas observâncias que não estão escritas na lei de Moisés, mas derivam das tradições dos pais. Com o tempo, essas tradições se multiplicaram e podemos classificá-las em 4 tipos: Mitzvot Deoraita, os mandamentos escritos, a Torá; Mitzvot de Rabanam, mandamentos dos rabinos; Gezeirot, as chamadas leis de cerca, criadas para evitar transgressões; Halachot, interpretações e aplicações rabínicas. O resultado? A lei original do Eterno passou a representar menos de 10% do sistema religioso, e o povo, incapaz de suportar tantos pesos, se afastou até mesmo daquilo que era verdadeiro. Este ponto é decisivo para a compreensão correta do texto bíblico. Quando as escrituras apostólicas apresentam críticas à lei, a que leis realmente se referem? A lei mosaica, estabelecida pelo próprio Eterno? Reflita com seriedade. O Criador instituiria uma lei perfeita para, depois, ele mesmo desqualificá-la, rotulando-a como morte? Essa hipótese não resiste à coerência das Escrituras. O confronto bíblico não é com a Torá divina, mas com a lei dos homens, um sistema religioso paralelo, construído pela tradição humana, que se apoia na linguagem da Escritura, mas se afasta de sua essência e propósito. Foi contra esse jugo humano que Yeshua se levantou, nunca contra a Torá do Eterno. Quarta lição: entendendo Paulo corretamente. Paulo é possivelmente o apóstolo mais distorcido da história bíblica. Seus escritos são frequentemente usados para sustentar a ideia de que ele teria rejeitado a lei. No entanto, uma leitura atenta, honesta e contextual revela exatamente o oposto. Considere Gálatas 5:2. Se vos deixardes circuncidar, o Messias de nada vos aproveitará. Agora observe o que ocorre em seguida. Em Atos 16, o próprio Paulo circuncidou Timóteo. Contradição? De forma alguma. O erro não está em Paulo, mas na leitura superficial de seus textos. Paulo estava combatendo um grupo farisaico que dizia: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis ser salvos. Descrito em Atos 15:1. Sejamos objetivos. A própria lei de Moisés, a Torá, jamais estabelece a circuncisão como requisito para a salvação. Essa exigência simplesmente não existe no texto. É exatamente neste ponto que Paulo atua com precisão. Ele recorda que Abraão foi justificado pela fé antes de ser circuncidado. A circuncisão veio depois, como sinal da aliança, não como condição para a redenção. Por isso, a salvação nunca pode estar condicionada a um rito. Aqui está uma distinção que muitos ignoram. Paulo não se opôs à circuncisão, mas ao acréscimo antibíblico que a transformava em um requisito salvífico. Se fosse contrário à prática em si, ele jamais teria circuncidado Timóteo. O confronto de Paulo não foi com a obediência à lei do Eterno, mas com a tradição humana que distorcia a fé e invalidava a própria Torá. Consideremos outro exemplo presente nos escritos de Paulo, a expressão obras da lei. Esse termo não surge no vácuo. Ele aparece também nos manuscritos do Mar Morto, o que nos fornece um contexto histórico decisivo para a correta compreensão. Essas obras não eram os mandamentos da Torá, mas rituais e regulamentações humanas desenvolvidas como supostas proteções da lei, as chamadas cercas rabínicas, ou como a gente leu lá atrás, Gezeirot. Tratava-se de prescrições minuciosas e técnicas, regras detalhadas sobre partes específicas de animais impuros, procedimentos corretivos para sacrifícios realizados de forma inadequada no templo, ou ainda os ritos de purificação exigidos daquele que preparava a vaca sagrada. Detalhes que a própria Escritura jamais legislou nesse nível. E a razão é muito simples: não são a essência. Tudo o que é fundamental, normativo e indispensável à fé foi deliberadamente revelado pelo Eterno.
O restante pertence ao campo da tradição humana, não o núcleo da fé. A própria Torá já condenava isso. Nada acrescentareis à palavra que vos mando. Deuteronômio 4:2. Portanto, quando Paulo afirma que os que estão debaixo das obras da lei estão debaixo de maldição, Gálatas 3:10, ele não introduz um novo conceito. Ele reafirma exatamente o que a própria Torá já havia estabelecido. Acrescentar mandamentos é transgredir a lei. É necessário desmontar o mito recorrente. Paulo nunca foi contrário à lei. Ele a endossou. O princípio de que ele defende em Gálatas não representa ruptura alguma, mas a confirmação direta e fiel daquilo que a Torá já declarava séculos antes. Quinta lição: o aspecto espiritual da lei. Por que então a lei foi abandonada historicamente? A resposta está nas profecias. Daniel 7, versículo 25. O inimigo proferirá palavras contra o Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E também, a segunda carta de Tessalonicenses 2:3, Paulo já alertava: antes que venha o Filho do Homem, será revelado o homem da iniquidade. No grego, a palavra traduzida como iniquidade é anomia, literalmente ausência de lei, rejeição consciente da Torá. Esse é o traço distintivo do falso Messias: substituir a obediência à palavra por uma fé emocional, desconectada da verdade revelada e desprovida de fundamento bíblico. Yeshua nos advertiu sobre isso. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, em teu nome profetizamos, expulsamos demônios e fizemos milagres. Então lhes direi: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7, versículos 22 e 23. A palavra usada aqui é a mesma, anomia, ou seja, apartai-vos de mim, vós que rejeitais a Torá. E Apocalipse 14:12 conclui: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos do Eterno e têm a fé em Yeshua. Esses são os verdadeiros remanescentes, os que não se curvaram ao sistema, permanecem firmes na palavra e fiéis ao Messias. Vivemos dias de distorção, em que o erro é transvestido de liberdade espiritual e a verdade é tratada como intolerância. Ainda assim, a Escritura permanece inequívoca. O Eterno não muda e a sua lei é eterna. A questão nunca foi seguir a lei ou seguir Yeshua. A única fidelidade legítima é seguir Yeshua vivendo a lei, exatamente como ele viveu. No desfecho, o critério será inequívoco: guardar os mandamentos do Eterno e permanecer fiel ao Messias. Que essa verdade se estabeleça de forma permanente em seu coração e que você seja contado entre os que guardam a Torá e aguardam a vinda do Messias. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe este vídeo e se inscreva no canal para continuar conosco nessa jornada de retorno às raízes da fé. Shalom e até o próximo vídeo.